Mas agora a gente tem um convidado, senador pelo Rio Grande do Sul, Irineu Orti, que apresentou uma proposta de suspensão emergencial das dívidas do Estado com a União, além do repasse do fundo eleitoral. Aliás, esses dois tópicos vêm sendo discutidos por nós aqui já desde o começo dessa tragédia, sobretudo no caso das dívidas, em que a gente ontem, por exemplo, ouviu a questão envolvendo o ministro Fávaro com o agronegócio, postergando aí 90 dias o prazo para o pagamento dessas dívidas. Mas vamos conversar com o senador Irineu para entender essas duas propostas e a viabilidade disso, como é que ele sente a viabilidade disso lá no Senado. Senador, muito obrigado por estar conosco, uma boa tarde. Queria que o senhor detalhasse fundo eleitoral e a suspensão dessas dívidas, isso de imediato, é isso? Sim. Bom, em primeiro plano, dizer que foi aprovado pelo Senado, já tinha passado pela Câmara, o decreto de calamidade pública para o Estado do Rio Grande do Sul. Só essa medida já facilita muitas coisas em termos de burocracia. Quando a liberação de recursos, nós entramos com o PL, agora mesmo acabei de falar no plenário do Senado, pedindo urgência na liberação do recurso do fundo eleitoral, parte dele. O fundo eleitoral é de 4 bilhões e 900 milhões, e desses aí, originariamente, eram 2 bilhões e 700. E foi acrescentado no orçamento, através de emenda de parlamentares, a quantia de 2.200. Por isso que nós estamos pedindo a imediata liberação desses 2.200 para poder imediatamente ser aplicado nas necessidades do Estado do Rio Grande do Sul, que são infinitas, né? E o outro projeto que nós entramos é que sejam suspensas temporariamente as prestações que o Estado do Rio Grande do Sul deve para o governo federal, pelo menos pelo restante do ano 24, 25 e 26, para que no decorrer deste período o Estado possa utilizar esses recursos justamente na reconstrução. Não é muito perto do que foi perdido, mas é um valor significativo. Então, gradativamente, o Estado teria recursos. E lá no decorrer desse período, fazer uma nova renegociação, um novo reestudo da situação das dívidas dos estados com os municípios. E nessa renegociação, ou revisão seria o melhor termo, né, poderiam também entrar, e aí poderia ter mais apoio dos parlamentares, os demais estados que têm problemas de endividamento. Então, além dessas medidas, nós entramos com outro pedido, pedindo 11 medidas emergenciais. Algumas delas já estão acontecendo, mas basicamente o valor maior que a gente solicitou é este. Senador, eu vou abrir espaço aqui para que os nossos comentaristas possam fazer perguntas ao senhor. Começo de lá para cá. Fábio Piperno. Boa tarde, senador. Eu acho que todas as medidas que o senhor anunciou são extremamente relevantes, oportunas e fundamentais para se pensar até mesmo na reconstrução de um Estado que a gente não sabe quando é que vai poder passar a operar de uma forma normal. Agora, senador, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: em relação à pessoa física, aquela pessoa que tem dívidas com bancos, aquela pessoa que paga prestações do comércio, que tem IPTU para ser pago, o que é que pode ser feito em relação a elas, senador? Nós temos um pedido também, e eu não citei antes porque é uma questão individual, particular, não é questão pública, mas nós pedimos que sejam suspensos todos os pagamentos temporariamente por 12 meses para aqueles que foram atingidos e que têm necessidade. Que a gente sabe, todos nós sabemos, que muitas pessoas que foram afetadas, quando baixar as águas, vão querer retornar às suas casas e não vão encontrar mais casa. Muitas pessoas que são funcionários do comércio, da indústria, nas regiões atingidas, talvez não tenham mais emprego, até porque os empresários também estão em dificuldade. Então, nós vamos ter que reorganizar a estrutura financeira dessas pessoas, que hoje são em número próximo de, quem sabe, 400 mil pessoas, 500 mil pessoas, sei lá, né? Mas, na verdade, tem que ser feita alguma coisa para essas pessoas não se tornarem inadimplentes. No momento que se tornarem inadimplentes,
vai ficar difícil até de conseguir financiamentos que são necessários, tanto para a reconstrução como até para a sobrevivência. E para essas necessidades, nós também pedimos um juro especial para essas pessoas para poderem se reorganizar na vida, com juros baratos na faixa de 3% ao ano, para que possam também viabilizar o pagamento disso lá na frente. Então, são esse tipo de medida, além de outras, porque praticamente todos os parlamentares têm sugestões, e nós temos que nos preocupar para que as soluções sejam uniformes, para que não cada um puxe para um lado, outro para o outro. O problema, ele é suprapartidário, ele atinge a todos, e eu disse uma frase outra hora: os eleitos que estão aqui em Brasília foram eleitos pela livre vontade de cada um dos eleitores. Agora, a chuva, quando veio, ela não escolheu o eleitor de A, ou de B, ou de C. Todos foram atingidos. Então, nós temos que levar em consideração que, acima das questões ideológicas, seja qual for, está o interesse de salvar a situação das pessoas que estão sofrendo. Lamentamos as pessoas que partiram, que faleceram, as que ainda estão sem saber onde estão, né? E todos aqueles que foram afetados. Senador, quem vai fazer a pergunta agora é o Gustavo Segré. Senador, boa tarde. Nos interessa muito, aqui no 3 em 1, temos feito, inclusive ontem, nós que conformamos a bancada, uma proposta para que o fundo eleitoral seja doado integralmente para o Rio Grande do Sul. Essa proposta tem sentido? Pode avançar? Pode ter alguém de vocês no Congresso que faça essa proposta através dos termos legais e correspondentes? Nós fizemos a proposta naqueles valores que eu falei antes, mas nós tivemos vários pronunciamentos, e agora há pouco mesmo o senador Girão me falou que ele vai propor justamente isso, que seja 100% desse fundo, que a nível de prejuízo no Rio Grande não representa tanto assim, que o prejuízo aí é bilionário e muitos bilhões. Então, só que de repente essa medida de ser 100%, ela se torna um pouco difícil, né? Mas da minha parte eu sou favorável, se desse para dar todo esse recurso, ótimo, e tem muitos parlamentares assim, mas eu vejo alguma dificuldade de se conseguir passar com a doação total. Agora, o valor de 2.200, que foi acrescentado em cima do valor original, que era 2.700, eu vejo com bastante possibilidade de ser aprovado, e eu pedi agora há pouco no plenário, eu pedi urgência ao presidente Pacheco, fui pessoalmente falar com ele, fiz o pronunciamento depois, né? E depois do meu pronunciamento, alguns senadores, conversando particularmente comigo, deram apoio novamente, na medida de 2.200. Agora, se for para 4.900, tem o meu integral apoio. Senador, Alan Gani fará a pergunta ao senhor agora. Senador, boa tarde. Quando a gente fala em auxílio financeiro, existe um auxílio para a infraestrutura e um auxílio para as pessoas. Existe uma distinção neste sentido de um auxílio emergencial para as pessoas, uma espécie de bolsa mensal, dado que muitas perderam seu patrimônio, não vão ter mais o emprego de volta, muitas viviam da agricultura, e o auxílio para a infraestrutura, ou ainda não houve um pensamento, uma estratégia nesse sentido? Não, na verdade, isso ainda está em fase de discussão, mas tem que ser urgente, né? Eu acho que um recurso para custeio tem que ser imediato. A reconstrução pode demorar alguns dias a mais, até porque, se for para reconstruir hoje, por exemplo, na maioria dos lugares, os locais estão embaixo d'água, ou tem que alocar residência em outro lugar onde o risco é menor, né? Mas o de manutenção tem que ser coisa imediata. E são tantas medidas que podem e devem serem implementadas que, evidentemente, não vai ser tudo uma condição só. Isso deverá ter várias maneiras de se fazer repasses, e deverão estar envolvidos nisso, não só a situação do governo, como o governo deverá, através de medidas, autorizar a que as instituições financeiras participem disso. Tem as questões individuais, particulares das pessoas, e tem as situações das empresas, sejam elas comerciais, industriais, que tiveram problemas, tiveram prejuízos enormes,
e muitas delas, ou todas elas, eu sei lá o percentual, que vai precisar de apoio financeiro, sim, seja ele através de banco, seja ele através de governo, com condições favoráveis de pagamento. E nessas questões, a proposta que está rodando, não está aprovada, mas está rodando, é que os juros sejam reduzidos, que seja apenas 3% ao ano, para que possa viabilizar as pessoas a efetuarem lá na frente o pagamento disso. Senador Luiz Felipe Dávila fará a pergunta agora. Boa tarde, senador Irineu. A pergunta é o seguinte, todas as medidas que o senhor anunciou são muito importantes para esse momento emergencial que vivemos. Mas há questões estruturais do Estado brasileiro que nós precisamos enfrentar. E talvez essa crise do Rio Grande do Sul seja um ótimo momento para rever algumas delas. Por exemplo, o investimento público vem caindo no Brasil há mais de 20 anos, porque o gasto corrente do Estado aumenta e o investimento cai. E isso dificulta os estados, a sua capacidade de investimento público. Isso porque nós temos um orçamento extremamente engessado, nós temos um gasto gigantesco com previdência e agora vinculado a salário mínimo que só aumenta a dívida pública e tudo isso causa enorme aflição aos bons governantes que têm as mãos amarradas com gastos correntes, a capacidade de investimento do Estado cai e, portanto, a qualidade da infraestrutura e do serviço público decai. O senhor vê que há clima para aproveitar este momento de calamidade para trazer à tona a discussão dessas reformas estruturantes do Estado brasileiro, que é fundamental para recuperar a capacidade do investimento público? Eu vejo sim. Desculpe, eu tenho que escutar próximo aqui, que tem muito ruído atrás de mim, então às vezes eu não escuto as perguntas que vêm de lá. Na verdade, eu sou gestor. Eu fui prefeito 18 anos e fiz gestão num município pequeno, logicamente, mas guardadas as proporções. E eu concordo plenamente contigo que o orçamento do país, do Brasil, ele é completamente engessado. Nós temos gastos com a máquina pública acima do que poderia ser. Tem alguns setores com salários extremamente altos e outros com salários muito baixos. Então, é um dos problemas que tem que reajustar. Tem sido feitas muitas ações que não são prioridade. Você gasta muito dinheiro em coisas que não trazem resultado para a população. Viagens para cima e para baixo, tudo isso é gasto, né? Coisas que o Estado faz e que não tem retorno nenhum. O excesso da estrutura da máquina pública. Eu acho que sim, logo após sanado o problema urgente do Rio Grande do Sul, o momento é propício, sim. Em todas as reuniões que eu tenho participado, tanto as conjuntas com a bancada gaúcha, também com o governador Eduardo Leite participando de algumas delas, como as reuniões aqui internamente com alguns deputados, que nós tivemos uma reunião outro dia, ontem, aliás, e as reuniões do Senado, o assunto só é a situação do Rio Grande do Sul. Eu estive participando ontem de meio-dia, na reunião da FPA, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, da qual eu sou parte. Eu provoquei, antes de vir para cá, na sexta-feira, eu provoquei para que a reunião semanal, que sai todas as terças-feiras, o assunto fosse a situação do Rio Grande. E todos os parlamentares que estavam lá, sensibilizados, justamente pensando em auxiliar e acertar medidas para o Rio Grande. Então, como se está reestudando a situação de curto prazo, eu tenho a convicção absoluta que é o momento do Parlamento e também do Executivo reexaminar todas essas questões orçamentárias e aplicar melhor o recurso. O nível de investimento do Brasil, dos órgãos públicos, é extremamente baixo, é vergonhoso, né? Nós temos que ter mais investimentos em infraestrutura de toda ordem. Este próprio problema da enchente aí do Rio Grande do Sul, eu recebi um telefonema do nosso ex-governador Jair Soares, do Rio Grande do Sul, agora meio-dia, e ele me deu várias ideias, eu ainda não consegui analisar, porque é muita coisa, mas onde ele já pensa em condições de fazer algumas reorganizações, tanto na questão do excesso de chuva, canalizando águas para lugares diferentes, né? Eu não vi o projeto ainda, mas eu tenho certeza
que ele vai ser interessante, como analisar a situação de uma reorganização, de uma reestruturação orçamentária de toda a nossa, de todo o país, de toda a nação, Bom, nós recebemos aqui no 3 em 1 o senador pelo Rio Grande do Sul, Irineu Orti. Senador, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos a respeito dessas iniciativas aí no Congresso. Um bom trabalho para o senhor. Tá bom, muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço.